Olá, eu começo este programa com um ditado que diz: em terra de cego, quem tem um olho é rei. E eu diria mais, em terra de ansiosos, quem tem um hobby é rei. Pelo menos é rei do seu próprio tempo. A leitura antes de dormir, o curso sobre vinhos, as aulas de violão e de jardinagem, pode parecer uma lista secundária na nossa rotina, mas pesquisas revelam cada vez mais a importância de termos nossas válvulas de escape para combater ansiedade, estresse e depressão. No programa de hoje vamos falar sobre a importância de cultivarmos pequenos prazeres em nossa vida. Você já parou para pensar nisso? Olá, eu e as minhas colegas Lia Bock, Thaís Herédia e Débora Freitas te damos boas-vindas ao CNN Nosso Mundo. Foi o mestre Guimarães Rosa que disse assim: felicidade se acha em horinhas de descuido. Nosso programa de hoje é para falar desse tempo tão especial que nem sempre está em nossa agenda. Um momento reservado para os nossos sonhos, paixões, desejos. E por falar em desejo, a nossa entrevistada diz que sem desejo não atravessamos nem a rua. Mas ela atravessou fronteiras, venceu barreiras, fez de seus pequenos prazeres a sua profissão. No CNN Nosso Mundo, uma cozinheira de mão cheia, Paola Carosella. Paola, muito bem-vinda ao CNN Nosso Mundo. Apresentada por Guimarães Rosa, maravilhosa. Mas você é maravilhosa, você merece essa apresentação. Uma das maiores chefes desse país, nos grandes nomes desse país da gastronomia. Eu queria começar falando desses pequenos prazeres. Então, eu sei que o ano de 2020 foi difícil para todos, no mundo inteiro, mas nós tivemos que buscar os pequenos prazeres. Como você se virou no ano de 2020? Pergunta. Eu tenho resposta para isso? Peraí. Olha, não precisamos falar de como foi. Mas teve um outro lado também, que foi o tempo. Os tempos mudaram, né? A gente trabalhou diferente, precisou se organizar diferente. Para mim, que saía muito de casa, passei a ficar mais tempo em casa, menos durante os momentos de gravação. Trabalhei no restaurante, mas trabalhava no restaurante em horários mais curtos, mais de manhã. E consegui ficar muito mais tempo com a minha filha. Minha filha tem 9 anos. E 2020 foi um ano de encontro com a maternidade, que foi uma possibilidade que eu nunca tive. Porque quando engravidei, quando a minha filha nasceu, eu trabalhava muitíssimo, muito, muito, muito. E os primeiros anos dela, eu não fui ausente, mas eu não fui tão presente quanto eu teria gostado. Você carrega aquela culpa de mãe? Imagina, não. Culpa? Tá super resolvido. Não, muita. Todas nós. Trabalho para isso, eu sei. Então, foi um ano de me encontrar com ela no cotidiano, em situações cotidianas, no acordar, no café da manhã, no dormir, no deitar, no que eu faço com essa criança dentro de casa, fazer a escola juntas, que não foi necessariamente um prazer, mas o prazer em si foi a conexão. Eu acho que eu ganhei com ela e ela ganhou comigo uma conexão que a gente não tinha. E isso mudou muito o nosso relacionamento, deixou o relacionamento muito mais sólido e muito mais... eu me sinto muito mais confiante. Então, não sei se necessariamente isso foi um prazer, porque a maternidade não é sempre prazerosa. Mas o prazer da conquista talvez tenha sido o que eu pego assim de 2020, né? Foi um ano de conquistas. Eu acho que passar esse ano, sobreviver o ano e não ter perdido pessoas, não ter perdido empresas, não ter perdido relacionamentos, é uma conquista e é um prazer. Eu sei que não era disso que você queria falar, né? Você queria que eu te falasse que eu adorei fazer cupcake de banana, isso não rolou. Eu quero que você fale aqui como nós estamos falando sempre. Somos agora 5 mulheres aqui e a gente
fala o que a gente quer falar. É o nosso espaço. Inclusive, eu vou passar para a Lia Bock, porque Lia Bock passou o ano com os filhos também. E aqui, é claro, na TV. E ela tem 5, não sei se você sabe. Então, não, a sua sorte é que a parte do descontrole já passou. Agora ela fala com calma. Pronto, Lia, pega daí. Não, eu quero pegar, sabe do que? Você falou do prazer, da convivência, mas numa entrevista para a TPM em 2015, você disse que adorava viver uma relação à distância com o seu marido, Jason. E você disse exatamente essa frase, ó. Estar perto o tempo inteiro deve ser insuportável. Eu tinha razão. Aí corta para 2020 e você e o Jason passaram uma quarentena juntos, colados. Como é que foi isso? Insuportável. Eu tinha razão. Tá vendo? Né? Tipo uma bola de cristal. Foi insuportável. Por que eu vou mentir? Não vou mentir, nunca menti. Porque o Jason é um cara que, desde muito jovem, adora viajar. Ele trabalha viajando. É fotógrafo de comida, bebida, vinhos, turismo. Então, ele não deixa a bunda quieta numa cadeira de jeito nenhum. E quando voltou, em março, ele estava em Londres, ele voltou para ver o que acontecia com o mundo e fecharam os aeroportos, fechou o país e ele ficou aqui achando que nunca mais na vida ele ia poder viajar. E foi punk, porque foi difícil. Muita frustração junto, né? Eu acho que o homem que não consegue trabalhar, ele não conseguia trabalhar. Ele não conseguia fazer o trabalho dele. E ele estava em casa e eu tive que sair trabalhar muito mais. E isso foi foi muito interessante até, para chegar a ter conversas com eles e ele falar, eu estou me sentindo uma esposa que o homem sai para trabalhar e ela não tem o que fazer, ou o que ela faz em casa não é reconhecido. Eu achei que bom, acho o máximo que você se sinta desse jeito, porque é bom começar a se sentir desse jeito e entender o que é, ou o que foi, ou o que é para algumas mulheres ainda hoje. Mas, de novo, eu acho que não foi um ano para ter muito prazer. É até meio obsceno falar que a gente sentiu prazer em 2020, né? Porque acho que todas nós somos bastante privilegiadas comparadas com outras coisas. E gosto da ideia de entender que o prazer, o que a gente ganhou foi isso, foi sobreviver, aprender, se reconhecer em momentos horríveis. Né? Essa coisa do reconhecimento é interessante, porque todo mundo passou por crises e transformações, né? Eu acho que sim. Nesse período, assim, teve alguma coisa que você entendeu, alguma característica sua que você descobriu nesse processo todo que você não imaginava que você tinha e que isso vai te ajudar para o resto da sua vida? O que, por exemplo? Eu comecei a fazer terapia de casal pela primeira vez na vida e uma das coisas que eu achava que não era, eu acabei sendo. O quê? Chegar em casa às vezes e chegar com essa coisa de tipo, meu dia foi tão cansativo, nossa, eu trabalhei tanto, eu estou tão cansada. E não de propósito, não de fazer isso de propósito, mas não entender como isso podia afetar os outros. Tipo, nossa, chegou e está assim, a gente não sabe se pode ou não pode falar. Ai, meu Deus, eu falo isso todo dia. Você quer o telefone da... Eu faço terapia há muito tempo. Eu acho que tenho 30 anos de terapia ininterrupta nas costas, né? Eu sou argentina, isso vem junto com o passaporte e você faz terapia. Mas de casal eu nunca tinha feito. E é muito interessante ver como você se vê nos olhos do outro. Porque a gente tem uma ideia da gente. Mesmo que a gente goste ou queira ver o que a gente não gosta da gente, nunca é o que o outro vê. O que o outro vê é o que o outro vê. E a gente tem que comprar porque é o que o outro vê. E então é isso, foi me reconhecer naquelas coisas que talvez eu carrego da minha mãe, ou que talvez eu não achava que eu era, e de aceitar o olhar do outro. Foi um ano muito intenso, eu acho, nessa coisa de reconhecimento, porque a gente viveu muito junto. Então, tudo que estava aí era para sair. Eu acho que o que não saiu era porque não tinha que sair, mas um ano intenso, de tanta
de estar tão perto fisicamente, de uma constância, né, do movimento de um do lado do outro, de todo mundo, foi uma prova de fogo. Thaís, eu vou tirar você um pouquinho do seu ambiente pessoal e te levar para o teu ambiente de trabalho. Sim. Porque eu queria entender como ficou a sua relação e como você acompanhou o processo ali das suas equipes que né, são grandes e certamente muita gente com você há muito tempo. O seu setor foi um dos setores mais afetados ainda hoje pela pandemia. E a incerteza continua aí. Então, mesmo falando do ponto de vista pessoal, da relação, da sua percepção de como é que você conseguiu gerir esse ambiente de tamanha insegurança e medo mesmo das pessoas, da sua equipe. Eu passei por algumas situações profissionais antes, né? Eu trabalho há 30 anos com restaurantes e nesses 30 anos passei por vários sucessos e por vários fracassos. Como funcionária, vi vários restaurantes falindo, acompanhei fechamentos, acompanhei aberturas. E como empresária também eu tive 2 momentos importantes da minha vida. Um é no momento com um sócio que não funcionou a sociedade e eu tive que decidir sair. E outro no próprio Arturito, quando eu tive que decidir desmontar uma sociedade, pegar um empréstimo e assumir uma dívida grande para comprar desses sócios e tocar o restaurante sozinha, que foi em 2014. Então, não me pegou, esse momento não me pegou sem experiência. E eu gosto de falar, porque eu acho que é a verdade, que eu sou muito boa nas crises. Eu tenho uma personalidade que se adapta facilmente a uma crise. Em seguida, na crise, se eu, sei lá, eu coloco alguma... Eu sei mais ou menos qual é o caminho. E a crise me ajuda a pegar uma força, talvez, maior da que a normal que a gente tem para conseguir tocar as coisas. Fora isso, tem 3 detalhes que não são menores. Eu sou extremamente privilegiada, né? Tenho 4 milhões de seguidores no Instagram. Não é a mesma coisa que qualquer dono de restaurante que tem 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, né? Eu faço um post de um prato, chega a 4 milhões de pessoas. Isso não tem preço. Algo mais importante do que isso, primeiro, eu tenho um sócio com o qual temos uma parceria muito saudável e que é a cabeça dos números dos negócios e a gente se apoia muito um no outro. Então, nunca estive sozinha nesse processo. Eu não lembro qual era o outro, mas enfim. Quando começou, a primeira coisa que eu fiz foi entrar no restaurante e separar. Eu tive uma atitude muito prática, né? Ok, isso aqui vai ser uma guerra. A gente vai estar entrando numa guerra. Qual é a atitude de guerra? Então, vamos primeiro escolher quem são os soldados. Quem pode estar aqui agora? Os homens jovens, solteiros, que não tem ninguém na família, em grupo de risco e que possam dirigir e que não tem carro e não precisa de transporte público. Então, 70% das pessoas ficaram em casa e eu montei uma equipe minúscula, a gente fechou o restaurante e começou um delivery. Aí, isso aqui é uma guerra, então as pessoas não têm dinheiro. Então, vamos criar apenas 2 pratos. Um de R$28 e um de 40 e poucos reais, que não era nem comparado com os preços do Arturito na época. E vamos fazer apenas esses 2 pratos por dia. A outra premissa foi quem são os fornecedores que a gente tem mais vulneráveis? Quem são os pequenos, né? Não vou me preocupar com as grandes marcas de bebidas, não vou me preocupar com os grandes, sei lá, com aquelas que vão se sustentar. Quem são os fornecedores mais vulneráveis? Então, eram os agricultores da periferia de São Paulo, ok. Então, vamos criar um prato que só tenha os ingredientes que eles vendem. Então, assim, nasceu o prato do agricultor, que era um prato vegano ou vegetariano, só com os itens deles. E isso é uma coisa que me dá muito orgulho, foi muito massa, porque em 2019, a gente comprou, todo 2019, a gente comprou R$36 mil no ano deles. Em 2020, compramos R$140 mil. Não somente eles, eu consegui manter como quase 3 vezes, você que faz a conta, né? Quase, bom, pelo menos triplicou o volume que a gente e a gente deu, né? Usou esse dinheiro para valorizar um grupo de pessoas mais vulneráveis. Isso foi com o Arturito e assim nos sustentamos. Nos primeiros meses a gente renegociou com alguns grandes fornecedores para não pagar, para priorizar salários. Então, a gente não demitiu ninguém e priorizamos todos os salários. A gente não
pagou impostos esperando que tivesse uma renegociação, que foi avisada ontem que vai ter. Pagamos os impostos sobre a folha, mas os outros impostos não. Isso é cabeça também de alguém que... Eu tenho a sorte de ter alguém que ficou olhando números e falou, peraí, vamos fazer isso. Mas a prioridade foi manter o negócio, manter os salários e também ter uma coerência com o momento. Né? E a cabeça da turma? A turma ficou... Eu tenho uma turma muito foda, né? Eles são muito incríveis, porque... Primeiro, você está lá o tempo todo, né? Eu ia todo dia, das 8 às 3 da tarde, eu estava ali. Então, isso traz uma segurança. Eu lembro que os meninos são todos muito mais jovens do que eu. Eles me olhavam e falavam, você já passou por isso alguma vez na vida? Eu falei, não, meu amor, não faço a mínima ideia do que vai acontecer, mas vamos lá. E eu fiquei tranquila no começo. Eu acho que eu estou mais preocupada hoje, que já passou, que o cortisol abaixou, né? Que é o momento do estresse meio que passou. Porque nesse primeiro momento de susto, eu sabia que eu precisava tomar algumas decisões e aí você não pensa em e se eu pegar Covid? Ou e se acontecer? Isso comigo não rolou. Mas essa coisa que você trouxe aí agora dos pequenos produtores, Paola, me desculpa se você ia completar o raciocínio, não. Mas eu queria pegar daí, porque a gente tem aqui a gastronomia e às vezes a gente entrevista alguns chefes, todos muito preocupados com a questão da sustentabilidade, a questão do meio ambiente, a questão dos pequenos produtores, da pequena produção, justamente porque a gente vive num país de commodities. Então, como que a gente lida com o agronegócio, mas também com o pequeno produtor que traz a comida para a nossa mesa. Você acha que a gastronomia ela tem um poder grande? Até onde vai o poder da gastronomia para essa conscientização? Eu acho que a gente tem muito poder, todos nós temos muito poder. A gastronomia usa os ingredientes como bandeira. Então, a gente escolhe, né? Eu acho que um cozinheiro, um dono de restaurante ou alguém que fala em comida, escolhe qual é a linguagem que quer, qual é a linguagem que usa para se comunicar. Eu sempre usei essa, não é uma coisa nova. Em 2003, quando eu já estava aqui, na verdade, um pouco antes, né? Na Argentina, eu trabalhei em Mendoza, que é uma província rural que produz vinho, onde tem muita chácara, onde tem muito sítio. E nesse restaurante onde eu trabalhava, tudo chegava de muito perto. Eu nasci em um lugar onde se cozinhava com tudo chegando de muito perto, porque era da nossa própria horta. Trabalhei em restaurantes onde as coisas chegavam de muito perto, ou seja, o local, o plantado pela família, a agricultura familiar era um cotidiano. Depois, em 2003, fui trabalhar em São Francisco, a costa oeste dos Estados Unidos. Eles começaram muito esse movimento de farm to table e deram muito valor para isso. Então, aí eu aprendi um pouco isso. Quando já estava aqui em São Paulo, em 2003, finais de 2003, depois de trabalhar em São Francisco, abri o Júlia, meu primeiro restaurante. Para mim, isso era muito importante. Da onde eu vou comprar as coisas? Tem que ser local, tem que ser fresco. Não existia. Em 2003, isso era muito, muito difícil. Então, a gastronomia sim fez, sobretudo em São Paulo, uma das que fez para valorizar a agricultura local, os ingredientes brasileiros, respeito aos biomas, a agricultura feita de forma agroecológica, sim, os restaurantes têm esse poder, mas não alcança, né? Somos muito pequenos comparados com o poder do agronegócio e com as políticas públicas que apontam a um tipo de alimentação muito prejudicial, que é 100% baseada no agronegócio. Lia, já que a gente está falando de indústria, recentemente a gente viu a indústria dos alimentos ultraprocessados se mobilizar contra o guia alimentar para a população brasileira do médico Carlos Monteiro, né? Ao mesmo tempo, a gente vê essa indústria se esforçando para colocar nos rótulos e tal, ovos de galinha caipira, sem adição de açúcar, contém farinha integral, na tentativa de que aquilo pareça mais saudável, né? Você acha que a indústria não quer a população informada, não quer a população educada nesse quesito alimentação? Não quer, de jeito nenhum, não quer. Porque se a gente tivesse uma sociedade educada que soubesse o que comer, conhecesse a comida, tivesse tempo para cozinhar,
desse valor a sentar à mesa e comer em família, eles perderiam clientes. A indústria da alimentação produz comida pronta, ultraprocessada. Se você compra fresco, cozinha e senta para comer, você não precisa deles. Só que para isso você precisa ter informação, conhecimento e tempo e valorizar o momento de comer em família, que exista um porquê isso ter um valor. Eu acho que o mundo em que a gente está vivendo e nos últimos 20, 30 anos entrou, é um mundo sem tempo, é um mundo onde você aperta um botão e a comida chega, é um mundo onde você precisa de determinado iogurte que te faça fazer cocô, de outro iogurte que te ajude a acordar e de outro iogurte que dê todas as vitaminas que teu filho precisa, quando na verdade você não faz a mínima ideia se precisa ou não precisa dessas vitaminas e por que está dentro do iogurte. Então, não, a indústria não quer que a gente saiba e isso é muito cruel, porque o lugar onde nos leva é uma sociedade doente, muito mais doente do que está hoje em dia. E isso é muito perigoso. A gente não está falando de pequenos prazeres, tá? Se você quiser mudar de assunto... A gente já mudou, sem querer. A vida é assim, né? O programa ele vai ganhando forma própria. Daqui a pouco a gente vai mudando a tarde aí, tá? Eu prometo falar alguma coisa bem bonita. Vou me esforçar. Mas não, a gente está na construção de... Débora. Eu queria até continuar, né, nessa questão, porque a gente tem uma dificuldade. Nosso papel é esse, né? Trazer informação e você é uma pessoa que carrega essa bandeira também, né, do ponto de vista da alimentação. Como é que a gente aproxima esses produtores da mesa do brasileiro? Porque você, no supermercado, você tem a gôndola mais barata e a gôndola mais cara. A mais cara é a do produto orgânico. Você vai à feira, muitas vezes você não encontra produto orgânico. Isso não está disponível em todas as feiras onde o preço seria um pouco mais justo. E às vezes a gente nem sabe o que é. A gente compra que não é orgânico como orgânico. Como aproximar isso mais na mesa do brasileiro comum, do brasileiro médio, que não pode ir a um restaurante específico em busca desse tipo de coisa? Claro. Eu tenho isso muito presente, muito presente. Conheço, não sou brasileira, mas conheço o Brasil. Tenho me dedicado a conhecer o país onde eu escolhi viver. A gente não mora num país, mora num continente gigantesco com uma desigualdade social absurda. Então, falar de orgânicos é, de alguma forma, muito complexo. Mas, um dos motivos pelos quais os orgânicos são muito caros é precisamente pelo poder da indústria e do agronegócio. Porque a certificação orgânica em si, ela é extremamente cara de se conseguir, então são apenas algumas pessoas, algumas empresas grandes que conseguem. O pequeno agricultor, eu acho que antes de falar em orgânico, se a gente fala em ingrediente fresco, já ganhou, assim, saiu voando. Se a gente fala que no lugar de comprar sopa pronta num potinho, a gente vai comprar cheiro verde, alho poró, cenoura e cebola, se não for orgânico, não importa, a gente já saiu voando. Se no lugar de jogar no micro-ondas esse potinho, você picar a cebola, colocar na panela de pressão e ficar esperando, já estamos no topo. Então, acho que primeiro é isso. Acho que falarem que todo o Brasil vai ter uma alimentação orgânica agora, cara, não estou tão louca assim. Mas existe, eu acho que desde cada lugar, desde o nosso lugar, a gente tem algumas possibilidades. E não podemos generalizar, nem todo mundo tem as mesmas possibilidades. Mas quem tem acesso à internet, quem tem interesse, quem consegue procurar, feiras orgânicas na região onde eu moro. O IDEC, por exemplo, o Instituto de Defesa do Consumidor, tem uma página específica dedicada, mapeou no Brasil inteiro, todas as feiras, direto do produtor, muitas orgânicas ou agroecológicas. Isso é importante repetir, essa informação é importante repetir. O IDEC, eu não conhecia isso. E o IDEC a gente consulta muito o IDEC para saber se a gente está pagando muito juros, se a nota fiscal está errada, mas essa é uma informação importante. Então, o Instituto de Defesa ao Consumidor tem dentro do site deles, eles têm, eu acho que numa época até criaram um aplicativo específico para isso, mas estão mapeadas todas as feiras orgânicas, feiras de agricultor, feiras direto do produtor, não necessariamente orgânicas certificadas, mas muitas vezes de agricultura agroecológica no Brasil inteiro. Então, é uma boa consulta, porque é fiel. Mas tem muitas, hoje em dia, cada vez tem mais. Assim como tem muitas vezes tem umas grandes roubadas. Eu não vou atrás do carimbo orgânico necessariamente.
Por exemplo, os agricultores com os quais eu trabalho, de Parelheiros, eles têm um tipo de certificação que é avaliado pela prefeitura, que é um vizinho certifica o outro, que eles não estão fazendo nada errado. E tem uma visita de um agrônomo, acho que uma vez por mês, que bate uma série de coisas que eles têm que ter. Então, eu não pago mais caro os orgânicos. O problema é quando vem com 500 embalagens em um pacotinho assim, que vem com um laço, uma etiqueta, uma história de amor para 2 cenouras que custa R$20. Eu sou contra isso. Isso eu sou contra. Mas o que eu quis dizer é que cada um no seu lugar faz. Eu acho que a gente pode, quando a gente pode gastar um pouco a mais, ou quando a gente pode, sei lá, ter tempo de cozinhar, contar essa história, contar para os nossos filhos, para a nossa família, que sentar à mesa é super importante, que saber cozinhar alguma coisa é muito importante, porque nos faz seres independentes. Eu não sei o que eu faria se eu não soubesse cozinhar, seria terrível, né? Quando eu engravidei, estou viajando? Pode ser? Não. Quando eu engravidei, é que eu sempre Se tiver, a gente está sentada de cinto afivelado. Manda bala. Eu sempre fui muito trabalhadora, muito trabalhadora. Trabalhei muito na cozinha, né? Trabalho braçal, pá, desde os 18. Quando eu engravidei com 37. A maternidade mandou uma lista das coisas que eu tinha que pôr na malinha. E eu não entendi nada do que estava escrito na lista. Não sabia o que era um mijão, não fazia a mínima ideia para que eu precisava ter, sei lá, fraldas, panos, de não sei o quê. Não entendia nada. Eu lembro que fiquei nervosa. Porque eu falei, já abri 2 restaurantes, como eu não consigo ler uma lista? Que é isso? Aí eu fui para uma amiga que não tinha filhos, mas tem 3 sobrinhos, 4 sobrinhos, e falei, que é isso? Ela falou, calma, eu vou te explicar. Eu fico pensando que é para alguém que não cozinha nada, que não aprendeu com uma mãe, com uma tia, com ninguém, que não mamou a cozinha na infância ou na vida, o que deve ser se enfrentar a, sei lá, casou, tem filho, comprou a casa, veio um fogão, né? O que deve ser isso? Porque é um bicho de 7 cabeças, não é uma coisa tão fácil de você fazer se você não mamou isso. Da mesma forma que para mim essa lista era um mistério, porque eu não tenho sobrinhos, nem primos, nem irmãos, não teve muitos bebês na minha vida, até os 37 que nasceu a Fran. Então, para mim era um mistério. Eu acho que a comida é um mistério para muita gente, e aí que a indústria entra e tem um mercado fabuloso, ávido de consumo, que chega para solucionar todos os problemas. Por exemplo, agora que as pessoas não querem comer tanta carne, tem um monte de carne falsa, feita de papel, soja e milho, que são exatamente os mesmos commodities que estão fazendo os mesmos estragos. E num país como o Brasil, onde teria lugar para os dois. Né? Teria lugar para os dois. Eu não acho que todo mundo vai virar agroecológico amanhã. É surreal pensar desse jeito. Mas se tivéssemos um governo que tivesse outras prioridades, teria a possibilidade de ter a economia que gira através do agronegócio, um agronegócio também com uma visão de futuro, porque se você vê os mercados externos, eles não querem mais tanto as coisas que a gente está vendendo, então não é tão inteligente continuar apostando a soja. Dá tempo de eu fazer a pergunta e ela responder? A gastronomia fez você como mulher, profissional e tudo, mas quem te deu os 4 milhões de seguidores foi a televisão, foi a mídia, foi a comunicação, né? E os programas tipo Masterchef ou outros tantos, enfim, já existem há muito tempo, chegaram no Brasil depois de muitos outros. Mas essa é uma coisa que foi cativando os brasileiros a ponto de te dar essa fama toda, né? Uhum. Sem você pirar e abrir 10 restaurantes em todas as capitais, enfim. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre essa relação com a mídia, com a fama, com a comunicação e a cozinha, porque a nossa conversa aqui foi da porta da cozinha para dentro. Sim. Eu queria falar agora da porta da cozinha para a tela da televisão. Como foi para mim chegar na televisão? Não, como é que você enxerga esse poder que você ganhou da mídia para falar de gastronomia, para transformar a gastronomia num evento, num prazer, num pequeno ou grande prazer? Eu acho que eu tive a sorte de que essa fama chegasse para mim com 40 anos. Então, eu já estava muito mais madura do que, sei lá, eu não sei o que seria se a fama chega com 20.
Eu não sei o que acontece, não imagino, porque a gente não faz ideia e aí você pode, de fato, acreditar que você é famosa, né? Eu acho que é sempre bom não acreditar muito, nem no sucesso, nem no fracasso. São dois extremos da mesma coisa, né? Como fala Rudyard Kipling, são dois impostores, e eu concordo. Sempre levei essa fama ou essa visibilidade com muita responsabilidade. Eu acho que talvez no começo não era tão ciente do impacto, mas eu sei que se a gente fala alguma coisa, isso impacta muito nas pessoas. E eu tenho muito cuidado, de novo, de olhar esse país como um país muito plural. Você não fala para um tipo de pessoa. Primeiro, em nenhum país você faz isso, mas eu não conheço, não tenho morado em países tão desiguais quanto os nossos, né? Brasil e Argentina, porque eu acho que com diferença de tamanhos, mas a desigualdade se parece muito. Então, tomo muito cuidado com o que eu falo, tomo muito cuidado de não postar uma foto que pareça obscena no sentido de, olha essa demonstração de, sei lá, opulência, luxo ou o que seja, por mais que isso possa ser um prato de comida. Eu acho que programas como Ana Paula Padrão falou uma coisa, ela tem muita razão. Quando a gente começou com o programa em 2014, ela falou 10 anos atrás, teria sido impossível falar de comida, porque nem todo mundo podia comer, que é uma coisa que está acontecendo agora. Quando o programa começou, em 2014 e 2015, o Brasil estava em um momento completamente diferente. Muitas pessoas tinham saído da miséria, muitas pessoas tinham acesso a coisas que antes não tinham tido. Então, a gente podia falar sobre isso, por mais que fosse uma linguagem nova, a linguagem do chefe, por mais que fossem mise en place, mostarda de Dijon, sei lá, coisas, né, sofisticadíssimas para as pessoas, existia a possibilidade, né, não era obsceno falar disso. Tanto que quando a gente gravou a temporada de 2020, sentamos com a Marissa, a diretora, eu falei, a gente precisa fazer um programa sintonizado, em sintonia total com o que está acontecendo. Não podemos cozinhar coisas caras, temos que fazer arroz e feijão, temos que fazer PF, temos que fazer fígado acebolado. E essa última temporada, que ela foi bastante criticada, precisamente por causa disso, né? As pessoas que vão não sabem cozinhar, não são grandes cozinheiros. Como assim ganhou um arroz e feijão? Para mim foi o máximo. Porque eu acho que o que leva para um país com uma desigualdade gigantesca, mas também uma confusão alimentar gigantesca. O que é saudável? Tipo, é saudável o iogurte que tem a vitamina 5, FZ para meu filho? É saudável o hambúrguer de carne que não tem carne? É saudável ser vegano? Tenho que ser vegano? Posso comer frango com batata doce? O que é saudável? Tem uma confusão do caramba. E maior o nível de conexão e de você estar vendo coisas de fora, mais confuso ainda. Porque se você vai lá no meio do mato, o arroz, feijão, o leguminho e a galinha que acabaram de matar, tá firmeza. Então eu acho que a TV leva muita informação e como sempre que se leva muita informação, é muito necessário ter um bom filtro do outro lado, né? Porque senão essa informação pode gerar uma grande confusão. Você acabou de falar de 2014, do início do programa, foi exatamente em 2014 que o Brasil saiu do mapa da fome, mas como você também já trouxe, a ONU já traz dados que a gente vai voltar, que vai dobrar a fome no mundo pós-pandemia. Mas quero falar de outra desigualdade também, a de gênero e a de raça. Okay. A de gênero, que é justamente a quantidade de homens na gastronomia, e a de raça, porque as mulheres negras habitaram a cozinha no Brasil durante toda a história desse país, mas elas não estão na TV, elas não estão na gastronomia, elas não estão na alta gastronomia. Queria que você me falasse o que você pensa sobre isso. Primeiro, meu relacionamento com gênero, né, com machismo dentro do espaço de trabalho. Eu sou filha de uma mulher que eu acho que ela era muito feminista, só que ela nunca falou isso para mim. E eu nunca aprendi, ou eu nunca mamei isso de que eu era diferente por ser mulher, ou que não diferente, mas é que eu tinha que tomar cuidado lá fora, ou eu tinha que lutar por um espaço lá fora. Isso onde eu nasci, na época onde eu nasci, porque eu nasci nos 70, a gente estava saindo do boom de um feminismo muito ativo. Foi um momento onde ficamos um pouco mais calmas e essa conversa do feminismo agora, de novo, ativa
busca de outros direitos que não conquistamos ou que achamos que deveriam ter vindo e não vieram, isso está acontecendo agora. Então, nesse momento, era um momento onde se falava de outras coisas. Nasci na ditadura também, outros assuntos, eram outras prioridades. Quando eu entrei no mercado de trabalho, e eu sabia que era um mercado só de homens, tanto que muitos restaurantes não me aceitaram. Meu primeiro emprego foi em um restaurante de um cozinheiro específico argentino que só trabalhava com mulheres. E ele aceitou me receber se a minha mãe pagava para ele me receber na cozinha para eu fazer um estágio. Trabalhei 1 ano com ele e depois comecei em outros lugares, onde de fato, sim, a maioria eram homens. Mas quando comecei, que foi finais dos 80, estava se abrindo a porta à gastronomia para a classe média alta, que queria olhar o que era, né? Nesse lado do mundo, aqui, Argentina, não na Europa, nem nos Estados Unidos. A gastronomia sempre foi das pessoas de classe mais baixa, não era um lugar... Você não escolhia ser cozinheira, porque ser cozinheira não era uma escolha. Né? Ser cozinheira era talvez a única oportunidade, a única saída. Começou-se a se falar da arte da gastronomia e era uma coisa onde talvez alguém de classe média podia se assomar, classe média branca, né? E falar, olha, eu gostaria de cozinhar. Era uma coisa muito estranha quando eu comecei. Tanto que eu me surpreendo que a minha mãe tenha me deixado tranquilamente, né? Porque ela foi uma mulher que separou do meu pai com 2 anos, decidiu estudar direito para ser advogada, era uma coisa que ia contra os princípios da família dela, que achavam que mulher que ia estudar não prestava, porque mulher era para caçar, então era tudo... eu me surpreendi de que ela nunca tenha falado nada. Mas todo o meu aprendizado, ele sempre foi assim, muitos homens na cozinha, muita piada machista, mas eu não levava como uma coisa... como um grande problema. Eu levava como algo, porque de fato não era para mim. Sabe? Eu não estava sofrendo nesse momento uma questão de gênero. O que eu estava vivendo nesse momento era um empecilho ou algo que precisava conquistar. Eu tinha que chegar longe, eu queria chegar lá, eu queria ocupar o trabalho dele. E isso funcionou como uma espécie de desafio para mim, para eu ser mais parruda, para eu carregar mais peso. Tá certo, não sei se está certo ou não, mas foi o que foi, né? Foi o que me levou aonde me levou. Comecei a entender e comecei a olhar essas diferenças agora. Uma vez que eu já estou num papel onde não atrapalha tanto, mas me encontro com elas e as defendo. Nas minhas cozinhas tem homens e mulheres, nas minhas cozinhas eu sou extremamente... Tem homens, mulheres, tem mulheres trans, trabalho com pessoas trans, então a gente toma muito cuidado com isso, tem um trabalho sério em ensinar e em falar em diversidade de gênero, mesmo sendo empresas pequenas, a gente faz um trabalho sério de treinamento sobre isso, porque é um assunto extremamente sério e muito... a gente precisa educar. Desde qualquer lugar, né? Desde os nossos lugares a gente precisa educar. Não sei se eu respondi a pergunta. Por que as mulheres negras não têm lugares na TV e não são chefes de cozinha muito famosas? Eu acho que o que acontece com as pessoas negras no geral é que é muito mais difícil, é praticamente impossível chegar em alguns lugares. E se bem isso está começando, ainda talvez falar... Eu vou tomar muito cuidado com o que eu falo, porque eu não quero falar de uma coisa que não me pertence, mas eu fico pensando que talvez a mulher negra querer ocupar outros espaços que não sejam os óbvios, talvez, da cozinha. Eu tenho uma amiga, que é uma mulher negra, que trabalha na ONU. Ela não é negra, mas ela é negra. Porque agora, se você não é tão negra, tem essas coisas, do né? colorismo então. Mas os pais são e ela é. E ela é uma advogada super bem-sucedida. E a gente faz um trabalho juntas na OIT, de cozinha, de treinamento de cozinha. E ela falou para mim uma vez, eu não achei que alguma vez eu ia querer entrar na cozinha. Eu achei que o que eu queria era correr para o outro lado. Porque foi o espaço que ela sempre esteve. Não ela necessariamente, mas Sim. na ancestralidade. E isso ficou muito marcado para mim. Porque eu falei, claro, eu senti que entrava num lugar que não era meu
quando eu entrei na cozinha, não era um lugar que me pertencia, porque era para eu estar do outro lado, talvez, pelo meu status social e pela minha pele. E eu entrei e desbravei um espaço que não era para ser para mim. Quando ela falou isso, eu achei, para mim foi impactante, porque ela achou que ela precisava sair correndo para o lado oposto. Que mulher não tinha que cozinhar, nem entrar na cozinha, nem topar fazer bolo, nem lavar a louça. E ela começou a cozinhar depois que a gente fez esse trabalho, e ela cozinha muito bem. E ela criou um relacionamento novo com a cozinha, a partir de um novo lugar que ela se permitiu ter. Então, talvez essa desconstrução, construção, precise ser feita. Que lugar eu quero ocupar? Quero ocupar esse? Se eu quero, então tenho todo o direito, mas eu vou ocupá-lo desde o lugar que eu quero. Não porque é a minha ancestralidade ou porque é o lugar que as pessoas me deixam ocupar. Então, eu acho que é um desbravar que é muito individual. Que, independentemente de ser da sociedade, me parece que é um desejo individual. Que a sociedade tem que deixar, mas que tem que ser um espaço que tenha que ser, né? Eu quero procurar esse lugar, a partir desse lugar. Tem muitos, e eu sigo vários, tem cozinheiras e cozinheiros negros que têm voz cada vez mais ativa. E eu acho que é extremamente importante, porque a cozinha que a gente faz, a nossa cozinha, é a cozinha da colônia, pelo menos a minha, né? Que eu fui treinada na Europa, eu faço uma cozinha que a cozinha que eu aprendi, que me ensinaram, que a cozinha do imigrante é a cozinha europeia. E eu acho que o Brasil precisa, com a riqueza gastronômica que esse país tem, que isso seja muito mais cotidiano, que não seja reservado nem as que estão na cozinha porque é essa ancestralidade e não saem dali porque não tem espaço, ou para aqueles que pegamos as receitas e saímos por ali contando, nossa, que linda essa moqueca, mas a gente não faz a mínima ideia por que estamos fazendo moqueca, da onde que vem essa moqueca, o que é comida de santo, o que significa na comida brasileira o feijão, por que a gente come arroz e não mandioca, qual é a história por trás do arroz e da mandioca. Mas está se falando disso e eu acho que está se criando, eu acho que a gente vive num momento que é difícil pra caramba, mas que é maravilhoso, porque é uma panela fervendo de vozes falando, brigando e com unhas e dentes por um espaço que merecem e que tem que ter e que agora podem brigar por ele. Não sei se vão tê-lo agora, mas estão brigando por ele. E isso quer dizer que no futuro, o futuro vai ser diferente. É difícil ser otimista, mas eu acho que esse momento tão caótico e de tanta, sabe, briga por um espaço que é meu, da mulher negra, dos LGBT, de quem pensa diferente, de que não é o homem branco, algo vai sair. Algo bom. A gente espera. Sim. Eu quero voltar para a história dos restaurantes. A gente viu muitos deles indignados com a restrição de horário recentemente, né, de funcionamento impostos pelo governo. Mas, do outro lado, a gente tem uma pandemia, um vírus, mutações, UTIs lotadas. Como você vê esse dilema que envolve a sobrevivência de um setor, né? E, ao mesmo tempo, a possibilidade de contágio e de ser, talvez, aí, máquina para que isso se acelere? É um dilema como o dilema que temos constantemente no cotidiano. Levo meu filho na escola, não levo. Foi um grande dilema, continua sendo. Mas eu acho que essa última específica revolta não foi por queremos abrir, foi por concordamos que é perigoso. Mas então queremos duas coisas. Fiscalizem os espaços onde as pessoas estão se aglomerando e não castiguem tanto espaços grandes onde talvez a gente está recebendo 10 clientes por dia ou 20 clientes por dia, respeitando todas as medidas. Vocês estão fechando esse, enquanto as outras aglomerações continuam soltas. E o outro questionamento, outra demanda era, se vão fechar, então forneçam alguma linha de crédito, nos ajudem a sobreviver, porque senão as demissões em massa também são extremamente prejudiciais. Então tem que ter um equilíbrio, né? Eu acho que nesse momento a palavra foi sempre equilíbrio. Thaís Herédia. Podemos falar de futuro um pouquinho? Queria saber o que você tem de planos, assim, inclusive de pequenos prazeres para 2021, porque o ano passado a gente não pôde ter. Voltamos a pequenos prazeres. Planos. Baixou a ansiedade, subiu a ansiedade,
Eu acho que eu tô chegando, né? A gente tá vendo que tem uma praia lá na frente, algum espaço para se segurar, mas estamos nadando, né? Estamos nadando. Comer bem é um pequeno prazer. Ter tempo de comer e ter tempo de cozinhar é um prazer. Conseguir ter alguns momentos de calma, parar a cabeça, desconectar o celular. É um projeto. Quero aprender a cantar, mas eu estou assim desde 2007. Então vai que em 2021 rola, não sei. E Vai ter que dar uma palhinha. acho que Você escolhe um tango ou um samba. não, como você não tem como escolher. Samba. Eu vou cantar um tango, não. Já a vida é um tango. A gente precisa de samba. Débora, sempre quis aprender a cantar, nunca achei que tivesse jeito. Na pandemia comecei a fazer aula de canto, hein? Olha, então tá valendo a Vamos pena. fazer um dueto. Vou fazer um dueto aqui, com certeza. Paola, até fica um pouco, né, nesse campo dos sonhos, né? Muitas mulheres com as quais eu converso, por mais bem-sucedidas que sejam, sempre dizem que em algum momento da vida lidou com a síndrome de impostora. Nas suas falas, nas entrevistas que eu ouvi, que eu li, não percebi isso. Claro que 30 anos de terapia ajuda bastante, né? No começo do programa, aquela frase, sem desejo não se atravessa nem a rua. Como tirar isso da teoria e levar para a prática? Como é que você faz isso? Ter desejo pelas coisas? Não, atravessar a rua. Atravessar a rua. Sem desejo não se atravessa nem a rua. ou Como seja, eu você atravesso a rua? Pois bem, eu acho que eu sou empolgada pela vida. Eu gosto de viver. Por mais que seja difícil, que tenha tido um monte de dificuldades. Eu sou filha de pais suicidas, que desencanaram da vida. E eu acho que eu herdei o oposto. Eu quero morder a vida até a última mordida. Então, eu acho que é isso que me faz atravessar a rua. Paola, nós falamos muita coisa aqui hoje das mazelas do Brasil, falamos das possibilidades da gente conviver com a fome, com o desemprego. Não queria terminar, longe de mim terminar o programa com essa mensagem. Mas eu sei que você mergulha no Brasil de cabeça. Vai nas redes sociais, se posiciona quando tem que se posicionar, sobre questões políticas, sobre questões sociais. Essa Paola fica cansada de vez em quando? Muito cansada e muito triste, às vezes a sensação uma das coisas que eu precisei fazer na pandemia foi não preciso solucionar o Brasil inteiro, porque a sensação que eu tinha era que tudo era muito urgente, né? Nos grupos de WhatsApp, nas doações era não tem comida aqui, não tem oxigênio lá, como que a gente vai fazer tudo isso? E numa hora eu reparei que era impossível e que era uma aflição gigantesca, né? O Brasil me pesou. Ficou muito difícil. E o trabalho constante era entender o que eu já estou fazendo, o que eu posso fazer, mas onde esse fazer acaba me destruindo e faz com que eu não possa fazer mais nada. O que te dá otimismo? O que te dá esperança? Não sei se eu tenho esperança. Eu acho que uma das minhas umas mudanças do último ano foi curto prazo e fazer no micro. Porque se eu olhava para longo prazo e fazer o macro, era desesperador. Então, eu acho que eu atravessar uma rua, né? E depois outra rua. Avenidas e grandes marginais não estamos atravessando por enquanto. O Brasil, essa receita para manter um otimismo, essa já foi uma receita, né? O pensar um passo de cada vez, que é uma receita clássica para a gente. Mas essa receita para a Paola, que já viveu tantos problemas, tantos dramas, conviveu inclusive com suicídio, como acabou de falar aqui, como você mantém esse olhar distante lá no futuro? Eu tenho uma filha, acho que para quem é mais sabe, que a gente tem que ser referência, a gente é um mástil firme, a gente é o porto seguro. Eu preciso estar bem porque eu tenho que ser o porto seguro de alguém que precisa de mim. Isso primeiro. Segundo, porque acredito na gente, acredito no ser humano. Toda essa merda que a gente está lendo, vendo e vivendo, que até chegou em lugares onde não imaginamos que deveria chegar, mas que sempre existiu. Eu acho que se a gente olha para a história, sabe que esse momento não é único nem novo.
Eu acredito muito na gente. Eu acredito que tem muita gente muito boa e muito inteligente e muito amorosa, fazendo coisas muito boas. E me conecto com isso, com as coisas boas que acontecem e com o poder que isso tem também. Que não é o poder da destruição, é o poder da construção. Paola Carosella, muito obrigada Eu por que estar aqui no agradeço. CNN Nosso Mundo. Vai arriscar um sambinha agora no final ou não? Não. A cara dela pra mim. Vai, a última que você treinou. Mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. Olha! Fechamos com chave de ouro esse programa. Muito obrigada. Agora sim, Paola Carosella, próxima cantora desse país. Muito obrigada. Obrigada. Bom, o nosso programa com a cozinheira Paola Carosella está disponível na íntegra no site cnnbrasil.com.br. Você já sabe, também no nosso canal no YouTube. CNN, a maior do mundo, líder em independência.